Boa noite, aqui de novo no Ala de Paulo Duarte e como prometido, a segunda parte da minha história, que depois que eu casei, né? Então vamos lá. E quando eu casei, claro que aqueles sentimentos que eu tinha falado tudo no outro vídeo, eles ficaram ali quietinhos, eles não saíram, ficaram ali adormecidos, né? Então eu me casei, tive os meus filhos e o tempo foi passando. Só que quando a gente tem esses sentimentos, esses desejos dentro da gente, é como eu disse, eles adormecem, mas eles não morrem. E com o tempo isso vai te causando alguma falta, alguma necessidade. E tu tem que ter um certo entendimento de que tu precisa daqueles sentimentos, daquelas sensações para ser feliz e até para fazer quem tá junto contigo também feliz, né? Então eu acabei entendendo que aqueles sentimentos eu teria que, de alguma forma, vivenciar, né? Mesmo que fosse com a pessoa que estivesse comigo. Então eu acabei chegando para a pessoa que estava casada comigo na época, eu tentei conversar. Eu abri o jogo, contei dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas fantasias e acabou o quê? Como sempre, a maioria dos casos acontecem, né? Tu não é normal, vai te tratar, isso até, né? Causou um incômodo, assim, não, isso aí não é coisa de gente normal, isso não é normal uma pessoa gostar desse tipo de coisa, essas vontades, ter essas vontades, esses desejos, esses anseios, né? E eu achei assim que não era justo nem comigo, nem com a pessoa que estava junto comigo, né? Que estava casado comigo. Então a gente tomou assim a decisão de se separar. Acabei me separando e foi então que começou a minha busca por a coisa mais importante que tem quando a gente está iniciando. Instintivamente, nem sabia como, mas hoje em dia eu sei que a coisa mais importante para quem está iniciando é a busca de conhecimento, né? Então eu sabia o que eu sinto, as vontades que eu tinha, mas eu não entendia, eu não sabia como chegar até elas de maneira certa, correta e segura, né? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Como eu acho isso? Como eu busco isso, né? E de que maneira é o correto começar? De que maneira, com quais pessoas, quais parceiros corretos iniciar isso, né? Será que tem mais pessoas como eu que sentem essas mesmas vontades? Será que realmente, né, eu sou normal? Não? Então, sabe aqueles conflitos de todo iniciante? Então foi aí que iniciou a minha busca pelo conhecimento. Eu me lembro que eu entrava muito no chat do Terra. Não sei se o chat ainda existe, mas assim, a galera do Terra era mais Porto Alegre, mais Rio Grande do Sul. E o do UOL era mais Rio e São Paulo. Então naquela época assim, eu acabei fazendo muita amizade no pessoal do chat do Terra. E assim, era tão legal porque eu entrava sempre no mesmo horário, porque tinha uns compromisso de trabalho, né? Então eu sempre entrava no mesmo horário, assim, mais tarde da noite, que eu estava mais tranquilo em casa e tudo. E o pessoal, como eu entrava no mesmo horário, já era assim um ponto de encontro da galera, né? A gente já se conhecia pelos nicks, né? A gente tinha que colocar um nick lá, claro que não vai ser o teu nome, tu fazia o cadastrinho ali, rapidinho, entrava e tu colocava um nick. Eu usava sempre o mesmo nick na época, um nick comum, não me lembro, acho que era submissa, só para o pessoal entender que eu era da parte submissa, né? Batia muito papo com o pessoal ali, mas nas primeiras vezes que eu entrava na sala, assim, nossa, o pessoal falava uma língua que eu não entendia. Eu disse, nossa, o que vocês estão falando? Eles estão falando um idioma que eu não entendo, umas gírias que eu não entendo, que muitos iniciantes quando entram no meio, às vezes vê a gente assim interagir falando práticas em inglês, né, em expressões em inglês, que muito tem hoje no BDSM, né, atual. Aquilo assim pra mim era uma coisa de outro mundo, não tô entendendo nada disso aqui, né.
Mas o pessoal, assim, naquele tempo, assim, era legal, eles foram me explicando, eu fui me enturmando, fui interagindo, eu me lembro que dali alguém me passou na época, que foi a pegada, assim, que foi a minha a minha cartilha de estudo foi o extinto site Desejo Secreto. Ali eu li muito, muito. Não era um site de muito visual, não tinha muitas fotos, mas muita leitura, muita leitura. Era um glossário, assim. Aí explicava o nome das práticas, o que se fazia, o que acontecia nas práticas, como se fazia, o nome das práticas. Ali eu aprendi muita coisa. Dava uma passeada pelo UOL também, passei muito pelo UOL, conversava com o pessoal muito pelo UOL. Na época também, ali nos chats, o pessoal me passou o link do site Senhor Verdugo, que na época também tu não tinha muita interação, não tinha um chat ainda, tu fazia um cadastro, tu entrava ali e era mais leitura, né? Tu se inscrevia assim, era mais leitura, não tinha aquela interação, não tinha os debates, que hoje em dia tu pode fazer os debates, tu pode entrar lá, agora não tem o chat, mas tinha, né? Então eu fui lendo, aprendendo com isso, assim, e vi algumas fotos, algumas fotos eu olhava assim, meu Deus, isso não é pra mim, realmente, isso aí não é pra mim, né? E outras fotos não, outras fotos, olha, isso me atrai, né? Alguma coisa, né? O bichinho acendia lá. E isso que é o importante, porque o Dono também sempre fala muito isso. Tu reconhecer, tu perceber na hora o que te atrai e o que não, né? Porque é através disso que tu vai começar a te conhecer. Esse ali é o início do teu conhecimento, teu autoconhecimento, né? Eu disse, tô me conhecendo, isso ali eu gosto, ali eu não gosto, né? Então, essa parte é a parte mais importante das descobertas, assim, porque vai ter, assim, momentos que tu vai estar naquela bifurcação, naquela dúvida, né? Mas será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo, né? Será que eu sou sub? Será que eu sou mais nasal? Será que eu sou switch? Então essa parte da descoberta, sim, uma parte muito importante. Eu olhava fotos, lia bastante, interagia com o pessoal. E eu sempre pensava assim, uma hora vai ter que rolar uma prática real, porque eu não posso viver só de teoria. Mas antes da prática mesmo, eu li muito. Eu tentei, assim, ler o máximo que eu pude, adquirir, assim, o máximo de conhecimento que eu pude. Mas eu entendo, assim, que pessoa não pode viver só de teoria. No momento tu vai ter que partir para a prática, que é a segunda fase do teu aprendizado, e ali realmente, né, na pele ali que tu vai sentir se é isso mesmo que tu busca ou não. Porque a pessoa pode pensar, né, eu gosto disso, mas sabe aquela história assim, tem coisas e fantasias que é só pra te deixar na tua mente, mas se tu for em prática acaba estragando tudo? Mais ou menos por aí. Então eu li bastante através dos chats, o pessoal batia papo e tudo, e eu comecei a fazer assim um laboratório, né? Eu tive algumas avulsas, e dessas avulsas eu tirei assim um máximo de aprendizado que eu pude. Dali eu pude entender assim, do que eu mais gostava. Era cenas mais de pet, era mais cenas de submissão, era mais cenas de sadismo. O sadismo não era muito presente ali no meu início, porque coisas sobre o sadismo e o masoquismo na época me assustavam muito. E coisas e práticas ali que eu achava, nossa, isso aí é demais pra mim, não tá ainda pra mim, não tá no meu, como é que eu vou dizer, no meu nível ali, aquilo ali não me atrai, porque me assustava, porque eu não estava segura, não estava pronta para aquilo, né? Então eu tive práticas de pet play, de dominação, que mais assim que eu vi, não, estou certa que realmente eram práticas mais de dominação, né? Então assim, não, isso aqui é o meu chão, é isso que eu busco.
fiz amigas também de meninos que estavam iniciando na época também, que tinham as mesmas dúvidas. Isso é muito legal, porque eu conversava com essas meninas, uma em particular foi muito amiga minha, e ela também me contava as coisas, os medos, os desejos dela, né? E isso é muito legal de uma falar para outra, porque através dessas dúvidas, né, que as meninas têm, os meninos têm, eu acho que quando tu fala, tipo, eu tô com esse problema, o que tu acha? Uma falando com a outra, mas muitos dizem assim, é o cego guiando o outro. Eu acho que não, eu acho que quanto mais interação em quem tá aprendendo, eu acho que é melhor, mas é a minha opinião. E eu me lembro assim que eu fui tendo esses laboratórios com avulsa. A maioria das pessoas hoje em dia, muitos até torcem o nariz com avulsa porque, né, sei lá, avulsa parece que é test drive, experimentação. Eu não sei, eu achei assim que as avulsas para mim foram um grande laboratório, foram um grande laboratório. Ali eu pude me conhecer assim de modo mais concreto, sair da teoria das leituras e ir diretamente para as práticas. Eu pude isso aqui me atrai, isso aqui não me atrai, não é esse caminho que eu quero tomar, né? Então as avulsas me fizeram assim, me deram um grande aprendizado, aprendi demais com as avulsas. Então eu fiquei um tempo com as avulsas, eu achei assim que eu não estava preparada ainda para ter a coleira realmente, né? E eu lia muito sobre isso, porque eu via meninas que tinham coleiras, principalmente Rio e São Paulo, que sempre achei que era o suprassumo do BDSM, que sempre foi Rio e São Paulo. Até pela época, até tinha o Domina na época, né? Estava, né, no auge. E eu vi as meninas assim portando coleiras, não tô falando assim a coleira física, mas a coleira mesmo, né, de estar encoleirada, ter um dom, ter uma DS. Eu achava aquilo tão lindo, eu achava assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse nível de portar a coleira, ter o nome do dono, né, uma coleira virtual. Eu achava aquilo assim, nossa, maravilhoso, né? Mas eu tinha, apesar de ser iniciante, eu tinha muito pé no chão e eu dava muito valor a isso. Eu achava que uma coleira, ela tinha, para ter uma coleira, eu achava que tinha que ter muita responsabilidade. Então não era qualquer um, assim, por ter uma coleira e deu. Então eu levava muito tempo, levei durante muito tempo com as avulsas. E depois de certo tempo que eu estava assim bem mais preparada, assim, eu cheguei a ter uma coleira, mas não durou muito tempo. Por quê? Porque assim, eu acho que a relação assim, um tem que se dar ao outro ali e não tava legal e alguma coisa me faltava. Então assim, não sei quanto, mais ou menos quase 2 anos eu tive essa coleira, saí desse relacionamento, fiquei um bom tempo separada, sem ninguém, né, lendo, mas daí eu não fiz mais nenhuma avulsa. Me lembro que eu lia muito sobre isso, porque cada vez assim, tu descobria mais, e foi uma época assim que eu busquei mais conhecimento, apesar que eu já tinha experimentado algumas coisas nas avulsas. Eu achava, tipo, né, eu já vivi algumas coisas, mas parece que alguma coisa sempre faltava. Então eu sempre estava lendo, sempre estava buscando alguma informação nova, sites, e interagindo com o pessoal. E foi nesse tempo que eu conheci o Paulo, né, nesse meio intervalo que eu tive de um relacionamento e depois um intervalo bem longo, que eu fiquei sozinha e me afastei mais para mim poder cuidar da minha vida e aprender mais, foi que eu conheci o dono, né, que ainda bem que Deus colocou, né, o dono no meu caminho. Conheci o dono, e através dele, assim, que
Foi ele que, eu sempre falo que ele que abriu a caixinha, né? Ele que me fez evoluir, né? Mas esse fica para outro vídeo, né? Essa é uma história que eu vou contar no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse, né? E estou sendo a mais verídica possível, né, da minha história, para vocês me conhecerem um pouco mais. E no outro vídeo eu conto como se deu esse conhecer do dono, como eu conheci ele e como foi a trajetória da nossa DS nesses quase 10 anos, né? Um beijo e um abraço para todos vocês, meninas e meninos, né?